Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Vamos dar início à nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, que é esse livro aqui, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo de número 43, que é intitulado Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre nessa passagem proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela o conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre em uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador, austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços de fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, cada dia, por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, após essa leitura edificante, vamos fazer a oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que se faz presente, desde já gostaríamos de agradecer pela oportunidade e rogar para que a realização desse trabalho seja da melhor forma possível. Que os nossos queridos internautas, as pessoas que vão acessar esse conteúdo, possam se debruçar, possam estar aptas e receptivas a esse conteúdo, possam construir o conhecimento da melhor forma possível. Rogamos também que o nosso querido expositor de hoje, James Ney, possa estar iluminado e imbuído de boas energias, para que assim traga da melhor forma possível e construa conosco esse conhecimento que com certeza nos será importante para a nossa caminhada evolutiva. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, vamos dar por iniciado então a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, gostaríamos de agradecer ao nosso expositor de hoje, James Ney, que nos proporcionou essa doutrinária. Essa doutrinária foi gravada para a Associação Espírita Humberto de Campos no dia 11/8 desse ano. Então agradecemos tanto a James, que nos proporcionou editar e assim configurar essa palestra para funcionar e aqui passar no nosso canal também, e também a Associação Espírita Humberto de Campos, que permitiu da mesma forma. Bom, meus queridos irmãos, sendo assim, vamos aproveitar essa doutrinária e agora então passo a palavra para o nosso querido irmão expositor de hoje, James Ney. Muita paz aos meus queridos amigos, irmãos da Associação Espírita Humberto de Campos. É sempre uma alegria estar presente com todos vocês.
vamos refletir e realizarmos algumas considerações nesta obra primorosa, produzida e publicada em 1997 por doutora Marlene Nobre, que iria, nesse livro, Obsessão e Suas Máscaras, ela iria fazer uma análise em um apanhado geral das obras de André Luiz, que aborda esta questão tão delicada da obsessão e as suas complexidades. Eu considero esse livro de doutora Marlene Nobre, que foi a médica no estado de São Paulo, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, a fundadora da AME Brasil, casada com o deputado federal Freitas Nobre, que foi um grande orador espírita, e doutora Marlene Nobre, na sua mediunidade intuitiva e inspirativa, uma das grandes trabalhadoras do arauto do mediunismo no Brasil, ela iria nos dar de presente, em 97, este livro, A Obsessão e Suas Máscaras. E vamos tentar, de alguma forma, fazer uma síntese da obra, pegando algumas questões primárias, o que vem a ser, na acepção da palavra, a questão da obsessão e as suas diversas faces que vêm atormentando a humanidade. Logo na introdução do livro, no seu prefácio, doutora Marlene Nobre nos chama a atenção para algumas considerações, como por exemplo, ela vai dizendo o seguinte: com raras exceções, cientistas e investigadores, psiquiatras e psicólogos desconhecem o assunto quando não o ignoram deliberadamente. Com isso, a obsessão tem sido submetido no mundo, fazendo vítimas a cada dia, favorecendo o aumento lastimável de crimes, muitas vezes hediondos, e doenças as mais variadas. Logo nesse parágrafo, ela vai fazendo as suas considerações que a obsessão é uma pandemia planetária. Podemos dizer que a obsessão é uma das maiores viroses da história da humanidade. Mata mais gente no mundo do que as grandes pandemias que vêm assolando a humanidade. E ela continua na sua análise, no prefácio deste livro. Cremos que é chegado o momento de se estudar mais esse flagelo antigo. Ela vai dizer que a obsessão é um flagelo antigo desde os primórdios da humanidade. E profissionais da área da saúde precisam debruçar-se sobre esse tema, procurando oferecer mais amparo à mente humana, que atualmente periclita de forma assustadora, tendo ao total desequilíbrio, sobretudo quando se sabe que a humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos e, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. É muito interessante nessas considerações. Doutora Marlene, mais do que ninguém, conhecia todo o pensamento kardeciano, especialmente o livro dos médiuns. Ela vai dizer
que quando os médicos, os psicólogos e profissionais da área de saúde, eles precisam rever os seus conceitos de saúde mental. Ela já comentava isso há décadas atrás. Agora que a OMS reconhece como uma pandemia planetária a questão da saúde mental, a influência invisíveis nas entrelinhas. Há um artigo na OMS que está querendo dizer dessa forma, que o problema da saúde mental está associado a interferências que fogem à compreensão da medicina tradicional. Foi por isso que Joana de Ângeles iria publicar uma série de livros na década de 90 sobre o homem integral, amor, imbatível amor, uma série de livros onde iria falar sobre a psicologia transpessoal. Mas doutora Marlene Nobre, nesse livro, ela vai dar alguns conceitos breves à relação de mediunidade e obsessão. E ela diz assim: todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, ensina Kardec. E aduz: essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ela cita uma passagem de Kardec que vai dizer que todos nós, em graus diferentes, estamos sob uma influência dos espíritos, conforme está bem fundamentado na questão 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta: bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, entendemos que constantemente nós estamos sendo influenciados direta e indiretamente por essa comunidade de espíritos que divide o mesmo espaço físico que nós. Estamos encarnados, a população terrestre encarnada, e a população dos espíritos que não mais habitam um corpo físico, aqueles espíritos que desencarnam de forma despreparada, vamos dizer assim, espíritos que ainda vivia muito preso à matéria. Ele muda de dimensão física e vai para o mundo extrafísico, o mundo espiritual, e vai dividir as mesmas alamedas, as mesmas avenidas, frequentar os mesmos espaços que nós frequentamos, dentro dos ônibus coletivos, nos aviões, aonde quer que você esteja, sempre há algum espírito à espreita, querendo sintonizar conosco. Recentemente, o senhor que morou aqui no Palmiúdo e que frequentou o Humberto de Campos na década de 80, ele frequentou as doutrinárias da Associação Espírita Humberto de Campos nos anos 80, e na década de 80 ele já usava a roupa preta. Me parece que a mãe dele tinha falecido nos anos 80, e de lá para cá ele só andava de roupa preta. E levou um período frequentando Humberto de Campos. Em uma da sua participação, aonde a reunião mediúnica do Humberto de Campos iria atender ele era um fumante inveterado. E ele estava recebendo um atendimento espiritual. Quando o espírito se comunica, dizendo que ele estava com este homem já há décadas. Então, nós aqui criamos essa sincronicidade, essa sintonia mental. Então, quando André Luiz, ele vai dizer, não é? André Luiz acentua esse caráter universal, afirmando que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como
a faculdade de respirar e cada criatura estimula as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Esse homem que eu vi na semana retrasada, eu me lembro muito dele, que eu atendia ele no Humberto de Campos, na escola, quando as mediúnicas, nos anos 80, era na escola. Imaginemos-nos que ele ainda continua com as suas companhias espirituais, como cada um de nós aqui nesta sala, nesta plataforma, nós estamos, neste exato momento, sintonizados com as esferas, com os amigos espirituais que faz jus à nossa ideia, pensamento, as nossas formas, pensamentos, é que vai atrair determinados espíritos. Os espíritos não estão conosco, não é pelas nossas aparências, não é pelas roupas que nós vestimos, mas sim pela a ideia, pensamento, pela ideoplastia, a forma como você pensa. Ele sintoniza com você, conosco, através da sintonia mental que cada um de nós esposamos. Então, doutora Marlene, ela nessas considerações de alguns conceitos, ela diz assim: Emmanuel, com toda a sua bagagem, experiência espiritual, sintetiza essa noção mais ampla. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser. Ele encerra, Emmanuel, dizendo que o médium é um imã, é um receptor. Parafraseando essa frase do imã do Emmanuel, eu sempre tenho comentado que nós somos antenas parabólicas. Cada um de nós somos uma antena parabólica, apontando a direção das nossas antenas para os satélites. E quais são esses satélites? Como, por exemplo, você tem uma antena Sky, e essa antena Sky está direcionada para o satélite que transmite as frequências, as ondas, que vai captar as imagens, que vai ser traduzido, as frequências energéticas será traduzida para a TV e você vai ver as imagens. Assim somos nós. A nossa pineal, a nossa epífise ou o terceiro olho, não é? Que é esse cristal, a epífise, que é a nossa antena parabólica, que está no terceiro andar da nossa consciência, que é o superconsciente, sintonizados com os nossos satélites. Mas que tipo de satélite nós estamos mantendo frequências constantes? Com os satélites do mundo maior? Ou com os satélites das regiões umbralinas? Os satélites de baixas vibrações? Portanto, entenda-se que satélite é o mundo espiritual. André Luiz, na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que nós vivemos mergulhado em um mar de ondas mentais e que cada um de nós estamos dentro deste mar sintonizando com a outra sociedade de amigos espirituais ou desafetos. Portanto, quando Emmanuel vai dizer que este imã é o próprio pensamento, mas Dr. Inácio Ferreira, que foi um grande médico psiquiatra na década de 20, década de 30, Dr. Inácio Ferreira, quando em Uberaba, iria criar o primeiro hospital psiquiátrico do mundo. E Dr. Inácio Ferreira, em vida física, ele iria, com seu conhecimento espírita, ele iria analisar que o problema dos padrões mentais dos seus pacientes, 70% estava relacionado à problemática da obsessão, à problemática
das suas máscaras. E eu vou ler aqui, ipsi literi, para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre a obsessão e as suas máscaras, na análise de Dr. Inácio Ferreira, no seu livro Novos Rumos à Medicina. E nesse livro, Dr. Inácio enfatiza que os médicos precisam desviar-se um pouco de suas investigações da matéria, lançando-se ao estudo e às experimentações no campo espiritual. Dr. Inácio, eu vou repetir, esse livro, Novos Rumos à Medicina, foi um livro que ele escreveu em vida. Quando ele desencarna, ele vai fazer parte da equipe junto com Petitinga, com Filomeno de Miranda, com Joana de Ângeles, com Freud, com Jung e com Dr. Juliano Moreira. Eu fico imaginando o encontro desses grandes arautos da psicologia, da psicanálise, a contribuição que todos eles deram à Terra. Quando eles desencarnam, eles vão rever o conceito de psiquiatria, especialmente Dr. Juliano Moreira, que foi um médico afrodescendente baiano, e ele, ao desembarcar no mundo espiritual, ele teve que rever o seu conceito de psiquiatra. Ele iria entender que o problema mental estava diretamente relacionado à questão da obsessão, que é a pandemia que vem assolando a humanidade desde os primeiros primórdios das civilizações que surgiram no orbe terrestre há mais de 10 mil anos. Para que vocês tenham uma ideia, Dr. Hernani Guimarães Andrade, em uma das suas obras, ele vai dizer que o homem de Neandertal, o homem das cavernas, no período paleolítico das cavernas, aqueles homens primitivos já estavam sob uma indução influenciável dos espíritos. Desde que o homem está na Terra, tem a interferência desses espíritos, as materializações que ocorreram nas profundezas das cavernas, especialmente na França, no interior da França, acharam várias cavernas que denotam essa presença de materialização dos espíritos num período da pré-história. Então, essa interferência já existia. E Dr. Inácio Ferreira, ele vai dizendo assim, e antevendo o futuro, ressalta, precisam compreender e chegarão a essa compreensão, quer queira, quer não, que 70%, vamos gravar esse percentual. Olha o que Dr. Inácio disse, 70% dessas tragédias que se desenrolam na humanidade, produzindo esses desequilíbrios mentais, são consequências de atuações psíquicas partidas do mundo invisível aos nossos olhos materializados, porém percebidas e sentidas pelos médios, criaturas possuidoras de um sexto sentido. Ou seja, Dr. Inácio vai dizer que 70%, não é, das grandes tragédias que se abate sobre a humanidade é a interferência desses outros espíritos. O último livro produzido por Filomeno de Miranda, Novos Rumos em um Mundo de Regeneração. Filomeno de Miranda, junto com Eurípides e outros arautos, visitando uma clínica de pacientes de Covid-19, ou coronavírus. Ele vai dizer que a ala estava lotada de pacientes com a insuficiência da síndrome da respiração do Covid-19. E ali eles vão analisar e caracterizar
a sintonia mental dos pacientes em estado grave com determinadas entidades espirituais que está acompanhando aquele paciente com Covid. A surpresa que Filomeno tem é quando ele percebe que aquelas companhias que ali estava presente, quando o paciente dava entrada nos postos de atendimento da Covid, eram entidades companheiras dessas pessoas de muito tempo. O que chamou a atenção de Filomeno, e de certa forma ele ficou horrorizado, surpreendido, era com a linguagem chula de determinados pacientes. Essa linguagem de baixo escalão é que atrai espíritos semelhantes à sua linguagem. Então o livro ele narra esse aspecto desse quadro clínico obsessivo que está dentro desse percentual que o Dr. Inácio Ferreira vai falar de 70%, porque todos nós temos a companhia que merecemos, e a Covid iria ceifar mais de 4 milhões e meio de pessoas já morreram até a presente data no mundo inteiro. É evidente que essas vítimas, esses espíritos, estavam esperando o momento oportuno para que a vítima do Covid se desligasse do corpo e entrasse em sintonia mental, porque essas obsessões não se dão de uma hora para outra. Ela leva décadas e às vezes milênios. Nós reencarnamos, desencarnamos com os nossos comparsas de vidas passadas. Chega até o extremo desses comparsas reencarnar no mesmo lar conosco. Os inimigos do passado, que está nessa simbiose obsessiva tamanha, muitas das vezes reencarna como filho ou a parentela corporal. Recentemente, aqui em Salvador, uma mulher, 2 mulheres, mães, matou uma criança de 7 anos e colocou dentro de uma mochila. Houve 2 casos, um aqui em Salvador e outro no sul do Brasil. Uma mãe que mata a criança, usa sonífero, prende a criança dentro de um armário, a criança de 7 anos, e ela mata a criança. Atrás dessa história existem vínculos kármicos espirituais obsessivos terrível. Então, quando doutora Marlene ela vai dar algumas definições sobre na obsessão simples. A criatura é perseguida com tenacidade na obsessão simples por um determinado espírito do qual não consegue desembaraçar-se. Pode ser física, quando os espíritos produzem espontaneamente manifestações ruidosas e persistentes, através de pancadas, ruídos, transportes de objetos, combustão. Seu Amaro, junto com seu João Firmino, nos anos 80, tanto seu Amaro como seu João Firmino, eles foram ao bairro de Amaralina, porque o bairro de Amaralina, na década de 80, foi palco do que nós chamamos em alemão Poltergeist, ou seja, em alemão, em português significa espíritos barulhentos. Estava tendo autocombustão. Algumas famílias num bairro da Amaralina estava tendo aporte. O que vinha a ser aporte era a materialização de pedras. As pedras, havia barracos, casas em Amaralina que estava sendo apedrejada de uma hora para outra. Seu João, junto com seu Amaro, Aurelino Mota de Carvalho, que foi um grande espírita baiano, eles foram investigar esses fenômenos de autocombustão, que as roupas pegavam fogo dentro de casa, e eles foram convidados para tentar, que na linguagem católica exorcizar os espíritos. E que seu João, seu Amaro, junto com Aurelino Mota de Carvalho, ex-presidente do Instituto Espírita da Bahia, fizeram várias visitas ao bairro de Amaralina, que foi palco desses fenômenos,
ruidosos de manifestações físicas. Ela também vai falar da fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito, sonhado por um carro, estou fascinado por isso. A gente usa a palavra fascinação de forma corriqueira, mas nesse sentido da obsessão, ela diz assim, que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. E isso a gente vê muito nas comunicações, nos centros espíritas, que praticamente é o espírito que está teleguiando, materializando o seu pensamento no pensamento do receptor, que é o médium. Esse tipo de mediunidade tem consequências muito graves, porque o médium não acredita que esteja sendo enganado. É capaz de escrever coisas absurdas ou ser compelido a situações ridículas, sem se dar conta do embuste em que está envolvido. Homenageando o nosso querido Arnaldo Dutra de Barros, que foi presidente do Humberto de Campos, relembrando o nosso querido Dutra, que retornou ao mundo espiritual, que foi vítima da Covid-19, aquela célebre reunião de estudos mediúnicos há uns 20 anos atrás, aconteceu na Casa Espírita, no Humberto de Campos. Por uma questão ética, não vou citar o nome dos médios, só vou citar o nome de Dutra. E como eu estou gravando, está sendo gravado, eu estou gravando aqui, então por uma questão ética eu não vou dizer o nome do médium. Mas o médium fulano de tal estava semi-incorporado em um estudo da mediunidade. Era uma prática de estudo e a prática mediúnica. Quando o nosso querido Dutra, naquela forma de diálogo, travou um diálogo com o espírito manifestado através do médium, e o espírito alterou a voz, dizendo-lhe: nós vamos fechar esta casa espírita porque vocês não merecem continuar com esse trabalho. Então você percebia que havia uma fascinação que muitos de nós, na qualidade de médios sensitivos, podemos entrar sim nessa faixa de fascinação. E o espírito partiu para um ataque agressivo verbal, porque mentor espiritual nenhum vai alterar a voz. Eles são pacíficos. O que eu estou contando aconteceu no Humberto de Campos, mas essa história do Humberto de Campos poderia simplesmente ilustrar uma das obras de Filomeno de Miranda, que trata no seu livro Trilhas da Libertação, que conta um fato sobre uma fascinação coletiva que estava ocorrendo dentro de um centro espírita no estado de Pernambuco. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo, Trilhas da Libertação, em 96, e que foi muito semelhante com o que ocorreu no Humberto de Campos umas décadas atrás. Portanto, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E aí, doutora Marlene, analisando as obras de André Luiz sobre a obsessão e as suas máscaras, ela chega a uma conclusão. Nesse caso, o obsessor tem a arte da dissimulação. É astuto, ardiloso e profundamente hipócrita. Fala de virtudes, invoca nomes veneráveis, mas sempre deixa transparecer atitudes e conceitos mesquinhos que revelam a sua natureza inferior. Portanto, o que doutora Marlene Nobre
está sinalizando nas obras de André Luiz, A Obsessão em Suas Máscaras, no livro que ela produziu, baseada na série de André Luiz, mas também o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Kardec vai, em Obras Póstumas, mostrar comunicações anímicas, comunicações apócrifas. E dentre a comunicação mais mistificadora que ocorreu no tempo de Kardec, foi a comunicação do espírito de Napoleão Bonaparte. Era um espírito que dava as suas comunicações psicofônicas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e se passava por Napoleão Bonaparte. E não era. Então, Kardec, em Obras Póstumas, ele vai mostrar essas comunicações autênticas e aquelas comunicações de espíritos zombeteiros que usam uma linguagem, não é? Que deixa transparecer atitudes de conceitos moralistas e que por trás desse moralismo existe uma proposta de desagregação. Portanto, quando André Luiz vai dizer que o problema da humanidade, não é? Ou melhor, perdão, Dr. Inácio vai dizer que 70% das grandes tragédias da humanidade é influência desses espíritos. Mas, na subjugação, vejamos a análise de doutora Marlene Nobre em cima das obras de André Luiz. Na subjugação, temos um grau mais avançado de obsessão. Às vezes, o constrangimento é tão forte que é denominado possessão. Kardec não gostava desse termo e explicou as razões, mas rendeu-se ao fato de que, em muitos casos, tudo se passa como se realmente fosse uma possessão. Possessão e subjugação. Doutora Marlene Nobre vai chegar a uma conclusão que é a mesma coisa. Podemos dizer, para ilustrar de forma breve a subjugação, a possessão, nós temos dentro dos anais da história clássica a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor vivia um caso clássico de subjugação, de possessão, quando ele sofreu a descaracterização do seu pensamento, onde ele se comportava como animal, que nós vamos chamar de zoantropia. A zoantropia é a deformidade do perispírito, do espírito, que no mundo espiritual há uma desagregação na forma perispirítica do homem, porque quando nós desencarnamos, nós temos a aparência que tínhamos na última existência, que fica no perispírito. A zoantropia, o vampirismo, porque uma está associada à outra, o perispírito perde a característica humana e tem a forma de um animal, de um lobo ou de um cachorro, sob uma subjugação do seu hipnotizador, que vai desagregar a forma perispirítica e aquele indivíduo vai se comportar como animal, que foi o caso de Nabucodonosor. E que foi o caso agora recente, eu vou falar recente. Nós estamos no meio de uma pandemia e Filomeno de Miranda vai falar das zoantropias que vêm ocorrendo na atualidade, novos rumos para o mundo de regeneração, onde uma malta de espíritos que usa desses artifícios, dessas técnicas de subjugação que levam o indivíduo a ter um comportamento de animal. E quando ele desencarna, ele vai viver nessa característica. Há uma narrativa sobre a obsessão e as suas máscaras, narrado por Divaldo, dentre tantos relatos do querido Divaldo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com
as nossas formas pensamentos, conforme dizia Siddhartha Gautama, Buda. Buda dizia: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. E Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Então, você tem a vida que o seu pensamento produz. Então, vejamos lá o que nós estamos falando, porque a palavra, ela é bendita. A palavra, ela tem que ser bendita e não maldita. O nosso verbo tem que ser um verbo de luz e não um verbo de sombras. E Divaldo narra que havia uma moça aqui na capital baiana que ela usava roupa apertada no seu corpo e deixava a sua forma, a silhueta do seu corpo era bem definido por conta da roupa apertada que ela usava e por onde ela passava nas alamedas aqui em Salvador. Os homens de pura maledicência dizia: olha aquela mulher, parece um rabo de uma serpente. A vida dela, desde jovem, ela tinha um volume no seu corpo e que ela levou o apelido de corpo de serpente. Olha como aquela mulher anda, parece uma serpente. E ela atravessou a vida inteira dela tendo essa pecha, porque os homens pensavam, olhava com olhar de maledicência, de sexualidade, por conta do volume do corpo desta mulher. E ela, ao longo da vida, foi mentalizando, foi fixando: eu sou serpente, eu tenho um rabo de uma serpente, eu tenho um rabo de uma serpente. Ela desencarna. E quando ela desencarna, ela vai dar uma comunicação na mediúnica, na Mansão do Caminho, e Divaldo, ou melhor, os espíritos, os mentores da casa, antes de levá-la até a mediúnica, Divaldo é levado em desdobramento a visitar a região onde esta mulher, que já tinha desencarnado, se encontrava. E para a surpresa dele, ela tinha uma metade de corpo de serpente e a metade do corpo de uma mulher. E Divaldo iria perguntar: mas por que esse fenômeno ocorreu? Porque ao longo da vida ela foi dizendo: eu sou serpente, eu sou serpente. E ela desencarna e vai sofrer uma desagregação, uma deformidade no seu perispírito, porque o perispírito, ele tem cor, o perispírito tem densidade, o perispírito tem coloração. Se você pensa, se eu digo assim, Dona Sica, que Jesus ilumine o teu caminho, Dona Sica, que os benfeitores derramem luzes na tua vida, ela vai receber essa energia. Mas se eu disser de forma negativa, ela vai captar. Então, o perispírito, que é o fenômeno classificatório das questões da pandemia, que tenhamos cuidado com o que nós falamos e pensamos para não atrairmos determinados tipos de espíritos indesejados. Encerrando as nossas considerações, eu encerro lembrando Humberto de Campos, o patrono da nossa Associação Espírita. No livro que o Chico psicografou, Estante da Vida, há um relato de Humberto de Campos sobre uma obsessão clássica de uma das maiores atrizes norte-americanas em Hollywood, Marilyn Monroe. Humberto de Campos, que foi jornalista e cronista na Terra, quando ele desencarna, ele vai se tornar o cronista de além-túmulo e vai até aos Estados Unidos, no Central Park, entrevistar o espírito da grande atriz, que era uma das mulheres mais belas
de Hollywood, do cinema de Hollywood, Marilyn Monroe. E Humberto de Campos vai querer saber qual foi o motivo que levou ela a desencarnar, ainda muito jovem, no auge da sua fama mundial. O espírito de Marilyn Monroe chamou atenção para esse perigo. Em entrevista a Humberto de Campos, notável escritor brasileiro desencarnado, realizada no Memorial Park, em Hollywood, e transmitida a Francisco Cândido Xavier, classifica a obsessão como um dos piores flagelos da humanidade, conforme seu relato constante do livro Estante da Vida. Ela própria esteve profundamente obsediada, sobretudo nos últimos anos de sua existência física. Nesse depoimento, Marilyn Monroe lamenta não ter tido um filho, porque, segundo sua análise, a maternidade teria sido o escudo contra as tentações. Eu vou dar uma pausa aqui para um comentário bem-humorado. Se ela tivesse tido um filho, ela não chegaria a essas raias. Há mulheres que não querem engravidar para não haver uma descaracterização do seu corpo físico, porque ainda vive na ditadura da beleza. Afirma, vai dizendo Marilyn Monroe, afirma categoricamente que não praticou o suicídio consciente, tendo sido levada a este gesto pelos obsessores que a compeliram a ingerir doses crescentes do sonífero que a vitimou sem que se desse conta da quantidade e do perigo que corria. Então, Humberto de Campos, nesse livro Estante da Vida, e que comoveu o mundo inteiro a morte de Marilyn Monroe, ela vai dizer que ela foi vítima da obsessão. Quantas musas do pop, rock, do mundo artístico praticam suicídio? O suicídio está ligado diretamente a essa obsessão quando o indivíduo pratica o suicídio, porque existe duas classificações na classificação da Associação Médica Espírita Brasileira, pelas anos, não é? E eu comento isso naquele livro que eu escrevi um livro, um opúsculo, que eu falo sobre a depressão e o espiritismo. Quando o indivíduo pratica o suicídio, ele reencarna trazendo uma predisposição para o suicídio. Isso é uma questão. Segundo, a interferência espiritual. Se o indivíduo tem a predisposição para o suicídio, tem a predisposição para o homicídio, cabe ao espírito reencarnante, à família, vigiar. Não é? Então, o que a gente tem observado na análise de doutora Marlene, nas nossas considerações finais, que 70% dessa grande tragédia que assola a humanidade é o problema da obsessão. Por quê, James? É porque é você. O problema é você. Porque aqui ninguém é vítima. Se nós estamos sendo obsediados, porque nós devemos algo. É justo e merecido o que eu estou passando? Claro que é. E aí a gente vai entender a lei de ação e reação, a lei do karma, a lei da expiação, a lei da provação, expiação e karma. São padrões estabelecidos por você. Karma, expiação e provação é a forma como você vem lidando nas suas sucessivas reencarnações. Então Jesus identificou o problema da humanidade, que era a doença da pandemia da obsessão, e Jesus veio à Terra trazendo um projeto que eu chamo a Boa Nova do projeto divino, e dentro desse projeto da Boa Nova, Jesus veio trazer um antídoto para
combater, ou melhor, para neutralizar a obsessão da criatura humana. O remédio que Jesus trouxe se chama perdão. Perdão. O valor terapêutico do perdão. Eu encerro, Beth, sobre o valor terapêutico do perdão, como proposta terapêutica, para que esses espíritos não interfiram em nossas vidas. Humberto de Campos, nos anos 90, houve uma comunicação de um espírito de um pai. Ele se comunica na sessão mediúnica de Humberto de Campos, desesperado, pedindo perdão à filha. Me perdoe, minha filha, por tudo que eu fiz à sua mãe. Ele era um alcoólatra e batia na sua mãe. Ele desencarna este pai. E a filha, que não frequentava Humberto de Campos, ela trabalhava no Humberto de Campos. Com todo o conhecimento espírita desta pessoa, ela teve dificuldade de dizer a palavra que iria quebrar os grilhões do sofrimento daquele espírito do seu pai. Me perdoe, minha filha, por tudo que eu fiz à sua mãe. A palavra-chave era perdão. Eu estava na posição de doutrinador, o espírito identificou, eu perguntei de quem se tratava, e o espírito disse, é fulana de tal. Eu mandei que ela se aproximasse à mesa, e ao se aproximar à mesa, eu não sei se algum de vocês lembra, eu vou falar o nome do médium, era Dona Augusta, a prima carnal de Dr. Ildefonso do Espírito Santo, que frequentava as célebres reuniões mediúnicas nos anos 90, no Humberto de Campos. Dona Augusta era o médium da psicofonia. E o espírito desse pai pedia à filha que estava na mediúnica, que era a trabalhadora do Humberto de Campos, por favor, minha filha, me perdoe. E ela, nunca esqueço dessa cena, ela mordia os lábios, derramava lágrimas. Entre a palavra ressentimento, mágoa, raiva, que era a linha divisória entre o perdão. O que aquele espírito queria ouvir dela era perdão. E ela demorou uma eternidade. Eternidade essa que iria demorar alguns minutos dos nossos grilhões que nos prende a esta outra sociedade de espíritos que sofre. Porque nós também somos algozes deles também. Porque a obsessão parte daqui para o mundo espiritual, como do mundo espiritual para a terra. E ela iria dizer, derramando lágrimas, mordendo os lábios, eu te perdoo, meu pai. E abraçou o médium, Dona Augusta. Naquele momento, cessa a comunicação de espírito e ele se sente liberto. Então, a obsessão e suas máscaras têm como terapêutica o valor terapêutico do perdão para neutralizar esse vírus que vem criando a grande pandemia desde os primórdios da humanidade, que é a obsessão e as suas máscaras. Gratidão. Amados e amadas, após essa exposição edificante, vamos orar. Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos por desfrutar de mais uma doutrinária nesse canal de amor, mais uma exposição edificante. Agradecemos ao irmão mais uma vez pela liberdade de poder editar essa palestra e aqui passar no nosso canal. Agradecemos a todos que se fizeram presente, a todos que trabalharam para que este vídeo pudesse chegar ao canal. Agradecemos todo o apoio que vocês têm nos dado, a equipe espiritual também, que sempre está conosco, nos apoiando, nos amparando. E com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos por encerrado então a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, tenhamos todos um excelente dia. Que Jesus nos abençoe.